Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedores do Mundo da Beleza com Eliane Gordiano. Hoje o nosso podcast era para ser ao vivo, mas por causa de uma instabilidade no YouTube, ele será gravado. Mas assim que a gente terminar, já vai estar disponível também para você assistir e mandar suas perguntas aqui no chat, porque nós também iremos responder você depois. É um prazer enorme estar aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Eliane Gordiano, empresária e proprietária da Clínica de Estética EG, que também é a patrocinadora desse programa. Hoje nós estamos com um tema super especial, que é realidades do pequeno e do grande empreendedor. Todos nós estamos no mercado hoje, mas só quem está nos bastidores sabe as instabilidades e também as dificuldades que a gente enfrenta todos os dias. E hoje eu trouxe duas empresárias do ramo da beleza, porque o nosso podcast ele é voltado para você, empreendedor da área da beleza. E que todas as nossas histórias, todos os nossos bastidores sirvam para que você também aí, cresça, que você não desista da sua área, que você busque novas oportunidades e que você saiba também que a gente já enfrentou grandes desafios. E não é fácil permanecer no mercado, mas é possível. Depende das nossas realidades, das nossas expectativas. Então, assim, às vezes quando a gente olha para o Instagram da vida hoje, para as grandes empresas, a gente quer ter aquele sucesso. E nem sempre é a nossa realidade, nem todos vão chegar no topo. E isso, às vezes, causa, uma certa frustração, às vezes vontade de desistir, mas, assim, cada um dentro da sua realidade, gente, buscando melhorias, mas não desistindo, porque o seu trabalho é que paga as contas, né? Ele mantém as nossas casas. Eu mesmo sou mãe, avó. Eu vim desde a área da manicure e quando eu era manicure, mesmo que eu tivesse outros sonhos, não era a minha realidade no momento. Mas a manicure e a pedicure mantinha minha casa, mantinha minhas filhas. Foi ela que pagou os meus cursos. Então, assim, às vezes a gente precisa caminhar, às vezes a gente precisa se fortalecer. E mesmo que não chegue ao topo, que você realmente entenda que sucesso, às vezes, depende de cada um que é sucesso. Às vezes, para alguns, sucesso é ter muito dinheiro, viajar muito, e para alguns é somente manter a sua casa, manter a sua vida, manter a sua estabilidade. Então, assim, entre as expectativas e a realidade, é importante que você alinhe isso também e que você não se frustre durante o caminho. Eu estava vendo algumas reportagens esses dias, que hoje a maioria dos jovens, eles sonham em ser blogueiro. Que a vida deles vai ser assim, esse mar de rosa que nem às vezes a gente acha que é. Mas todo blogueiro passa por grande estabilidade. Às vezes a pessoa faz muitos trabalhos e às vezes não é tudo aquilo. Às vezes ela não está ganhando igual a gente pensa, mas é um sonho da pessoa. Mas que todas as pessoas que têm a oportunidade de estudar, de garantir ter uma formação, que você busque novas oportunidades, é importante. E se a gente tem que ser blogueiro hoje nas redes sociais, isso não diminui a quem a gente é, só aumenta, né? Porque hoje quem não está nas redes sociais também, eu falo que está fora do mercado. Então, cada vez mais, hoje, essa é a nossa vida. É estar aqui, de frente com as câmeras, trazendo informações, realidades do nosso dia a dia, e isso também nos traz autoridade. E o Instagram, o que é? Às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, mas lá no Instagram você parece ser famosa, ser uma empresária de sucesso, entendeu? E às vezes eu tenho vergonha de chegar até você, de falar com você, falar, gente, o nosso Instagram, ele é a nossa segunda casa de venda e também a construção da nossa marca. E é importante que o nosso Instagram, ele também seja bem cuidado.
Eu falo que assim como a gente vai receber uma visita em casa, a gente não arruma a casa, não é que está desarrumada sempre, né? Mas se dá um capricho a mais, uma beleza a mais. Se você coloca aquela roupa de cama maravilhosa, se você vai receber alguém para dormir, você vai no supermercado, compra uma sobremesa gostosa para fazer, né? Você tem aquele carinho de preparar algo. E assim as nossas redes sociais. É a nossa casa, é a nossa visita. Então, quem chega, a nossa casa tem que estar bem arrumada, tá? E essa eu sempre oriento tanto as minhas alunas, quanto eu tomo esse cuidado no meu dia a dia, porque é o meu trabalho, é a minha marca e também é o que garante o meu sustento. Então, assim, estar hoje posicionado também, mesmo que você seja um pequeno empresário, é importante, porque hoje você pode ser pequeno. Não ganha aquele que tem mais estudo, não ganha aquele que às vezes trabalha demais, ganha quem é mais conhecido. Então, hoje as redes sociais, para mim, se tornou realmente necessária, porque é através dele que quando eu mando uma mensagem também para os meus clientes e as pessoas querem saber quem é a Eliane Gordiano. E uma coisa que eu quero falar aqui, né, para você que está me ouvindo em casa, para as meninas, que durante 15 anos da minha profissão, hoje eu já tenho 18 anos de mercado, eu só trabalhei a minha clínica. E eu quero deixar isso como experiência pessoal para você, que se vocês não fazem isso, que você comece a fazer a partir de hoje. Trabalhe o seu nome, tá? Porque eu sempre trabalhei a EG Estética Facial Avançada, mas ninguém conhecia a Eliane Gordiano. E foi então que fazendo cursos empresarial, né? Hoje eu tenho a minha formação de gestão empresarial, que não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Então, aí eu passei ao inverso, eu passei a trabalhar a Eliane Gordiano, fui ver a Eliane Gordiano, estava lá embaixo, não existia a Eliane Gordiano. Então, assim, ao mesmo tempo, eu tinha dificuldade na minha empresa, porque a Eliane Gordiano não tinha um nome, só tinha uma empresa. Então, hoje eu trabalho o meu nome, Eliane Gordiano, para que a minha empresa também, ela venha a ser uma sucessão do meu nome. Então, tudo aquilo que a gente colocar as mãos, venda, seja uma caneca de água, né? Seja alguma coisa que se você tem um nome forte, você vence. Então, assim, essa construção trouxe algo muito grande para a minha vida, até mesmo dentro da minha empresa, dentro da minha família, e no posicionamento, não só nas redes sociais, mas no meu dia a dia, que não é você ser uma personagem, né? Às vezes a gente fala, nas redes sociais eu sou assim. Não, isso muda a nossa mentalidade também. Aquilo que você vai fazendo repetidamente acaba sendo natural para você. E isso hoje acaba sendo natural para mim. Ontem eu estava com 2 amigas e a gente passou grandes dificuldades junto. Na época da pandemia, a gente praticamente faliu. E a gente mantém ainda essa união dessas 3 amigas. A gente cresceu, cada uma, né, no seu nicho de trabalho. E ontem a gente estava conversando. E algo que impactou muito a minha vida foi que durante todo esse tempo de trabalho empresarial, eu deixei da minha casa, deixei das minhas filhas, deixei de ser a Eliane de verdade. Então, assim, minha vida era só trabalho, trabalho, trabalho. E foi quando eu decidi trabalhar a Eliane Gordiano que eu entendi que a Eliane Gordiano ela era mãe, ela era avó. E ela precisava preparar um café gostoso em casa, ela precisava voltar a cozinhar, que desde quando eu me divorciei do pai das minhas filhas, eu nunca mais tive prazer de cozinhar na minha casa. Fazia acho que uns 10 anos que eu não cozinhava um feijão gostoso. E aí eu tentei me recuperar de novo. E tinha que ser desde as pequenas coisas. Não era... Porque só existia a Eliane dentro da clínica, a Eliane operária. E quando eu voltei para mim, eu comecei a resgatar a Eliane, a mãe, a dona de casa ali. Não é para voltar a fazer faxina, tá, gente? Mas às vezes eu faço também, às vezes isso me desestressa, às vezes eu tô lá, vou lavar uma louça. Lavar uma louça, que coisa gostosa. Se eu olhar, falar, é a minha casa. Então, assim, cuidar das coisas com amor. E eu vi que eu tinha perdido tudo isso e me tornei tipo uma máquina ambulante, né? Que é que você vai fazendo tudo no seu dia a dia, desesperadamente, em busca do dinheiro, que às vezes o dinheiro foge de você quando você faz tudo de qualquer jeito. Então, eu comecei a fazer uma construção de novo na minha vida. Então, faz 2 anos
que eu estou resgatando realmente a Eliane Gordiano e fez muita diferença na minha vida, viu, gente? Fez diferença desde a minha casa, desde servir um café da manhã para minha neta que vai em casa. Eu falo, Maria, tá aqui o café que a avó preparou para você. Então, assim, de ir lá no fogão, fazer uma panqueca que ela gosta, fazer um cafezinho que ela gosta, entendeu? Assistir um filme junto. Era coisa que eu não tinha esse olhar. Então, assim, hoje, resgatando toda essa história, eu falo assim que minha vida mudou, minha fé mudou, tá? Então, assim, veio desde a minha fé em Cristo, foi tudo mudando. Então, eu acho que além da empresária, quando a gente coloca tudo no lado empresarial, a gente perde muito os nossos valores. Então, o nosso valor, ele tem que ser primeiro. Quem somos nós? Qual que é realmente a nossa integridade? Qual que são as coisas que não tem como negociar, né? Então, assim, são coisas que isso faz diferença na nossa vida, faz diferença na nossa empresa, tá? Então, se você quer ter sucesso, realmente você precisa construir uma pessoa sólida. E essa pessoa, ela tem que ter mentalidade, ela tem que ter uma espiritualidade, ela tem que ter uma construção, que eu falo, primeiro é Deus, né? A nossa família e depois os nossos negócios. E o meu era tudo invertido, tá, gente? Primeiro era o negócio, depois a família. Olha lá, a família era assim muito pouco, né? Porque depois do divórcio eu passei a ser mãe, dona de sustentar tudo, e aquilo virou, para mim, assim, algo que eu não tinha tempo para pensar. E hoje eu trago 2 empresárias aqui com ramos diferentes de negócio, estabilidade financeiras diferente. E uma das coisas que eu quero deixar aqui para vocês, que não difere de empresário pequeno e nem de empresário grande, que é o estresse, gente, que é aquela pressão psicológica que tanto o empresário grande tem, com mais dificuldade às vezes, porque a gente fala assim, quem tem dinheiro tem muita coisa. Às vezes ele tem mais liberdade, mas também tem uma grande pressão, desde as questões burocráticas, desde funcionários, desde você manter a estabilidade da empresa. Você não pode mudar de qualquer jeito a empresa. Então, assim, são coisas que não tem como diferenciar, né? Todo pequeno e o grande empresário, ele tem uma pressão e o estresse diário. E eu quero começar apresentando as nossas entrevistadas de hoje, que são pessoas maravilhosas. E eu vou começar com a minha amiga desde a infância, a Raquel Mota. Ela me conheceu desde quando eu era menina, no sítio dos meus pais. A gente participava da igreja junto, cantava juntas. E por anos a gente ficou longe. E, de repente, a gente se encontrou o ano passado, né? Que ela foi vereadora, candidata a vereadora aqui na nossa cidade, e eu trabalhei apoiando ela, enfim, a gente foi para o sítio, a gente andou pelas cidades, e quando chegou essa época também, eu falei para a Raquel, ela não sabia ainda esses dias, a gente conversando, eu falei, Raquel, quando a gente se encontrou na campanha, era a época mais difícil da minha vida, porque ali eu tinha tomado uma decisão de mudança. E participar da campanha política dela foi uma decisão para a minha vida. Ela nem sabia, não era só por ela que eu estava ali. No momento eu percebi. Era por mim, porque eu sempre fui uma pessoa no oculto. Eu nunca coloquei a minha realidade, aquilo que eu defendia, quem que eu apoiava. Eu sempre tinha muito medo de não ser... perder os meus clientes, de ser apedrejada, de alguém lançar um comentário ruim. Então, assim, eu tinha muito medo, eu não estava preparada. Então, entrar para apoiar a Raquel na campanha política dela foi eu dizer sim para mim. Sair pelas ruas com uma bandeira, defendendo um partido, independente do que as pessoas achavam de mim, entendeu? Então, assim, aquilo ali foi realmente por mim. Foi pela Raquel, mas também foi por mim. Foi porque realmente eu pudesse. E dali para frente, eu aprendi realmente a defender as coisas que eu acredito, a defender a minha religião, a defender o partido que eu acredito, as pessoas que a gente constrói na vida. Então, assim... foi a partir dessa eleição que muita coisa mudou na minha vida também. E a Raquel nem sabia, essa semana a gente conversando, ela falou, ele nunca imaginava, Eliane. Pois é. Mas seja bem-vinda, Raquel, eu admiro você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me inspira, a gente se fala todos os dias, seja para uma oração, seja para um bom dia. Então, assim, a nossa amizade, eu acho que tem mais de 20, 30 anos, e ela, assim, ela perdura. Essas são amizades verdadeiras de admiração genuína.
independente das nossas dificuldades, do nosso sucesso. É realmente alguém que você pode olhar e amar em qualquer dia, né? Por qualquer situação. Exatamente. Então, Raquel Mota pode se apresentar, contar um pouquinho da sua história, o que te trouxe para a área da beleza, porque há muitos anos eu nunca nem imaginava que a Raquel era cabeleireira. E a Raquel, ela atende na sua casa também, atende em outro espaço, mas ela tem um porquê que ela atende em casa. E ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente de início, e aí depois a gente continua com as perguntas. Obrigada, Eliane, por essa oportunidade, por eu poder estar aqui do seu lado, ao lado aqui da amiga aqui também, que a gente se conheceu hoje. Estar com a Eliane, gente, é tão lindo. Eu nunca te disse isso. Só que quando eu te achei nas redes sociais, como ela disse, nós temos uma amizade aí de mais de 30 anos, bem mais de 30, viu, Eliane? Bem mais. Bem mais. Bem mais de agora 30, na nossa idade. Bem mais de 30. E assim, eu cantava na igreja, a Eliane também cantava, às vezes ela posava na minha casa. E a Eliane, eu sempre achei ela uma moça muito bonita, sempre admirei ela como pessoa e como mulher de Deus também. A família toda que eu conheço. E depois, resumindo, eu fui madrinha de casamento da Eliane, que também foi uma alegria. E depois de alguns anos, a Eliane simplesmente desapareceu. Eu não achava a Eliane nem nas redes sociais. Só que é lógico, na época, depois de alguns anos, veio o Facebook, o Instagram, o Orkut, como é que é? Era o Orkut primeiro. Né? Era. Mas eu nessa época eu não tinha Orkut, eu era assumida mesmo. Não, você era. E, de repente, eu vejo a Eliane toda nas redes sociais, no Instagram, dona da clínica, trabalhando na área da beleza. E eu confesso que muitas das vezes eu te olhando, isso não é demagogia, isso é pura verdade. Eu olhava e falava, Jesus, um dia eu quero ser igual a Eliane. Olha. É sério, Eliane. Por eu conhecer a história da Eliane, com as dificuldades que você teve, eu até nem digo financeira, porque, graças a Deus, a Eliane sempre foi de uma família muito bem sucedida. Depois, é lógico, teve os intempéries na tua vida, mas, graças a Deus... Mas eu acho que minha maior dificuldade era a vergonha mesmo. Era timidez. A Eliane era bem tímida. E, de repente, resumindo, eu encontrei a Eliane. E eu já trabalhava na área da beleza. Aí a Eliane até perguntou para mim assim, Raquel, o que te fez gostar na área da beleza? Eu vim do Pai Querer, na verdade eu sou de Curitiba, meu pai sendo sargento da polícia foi transferido para o norte do Paraná, tomando conta dos distritos de Londrina, e a gente foi cair lá no Pai Querer, que é uma cidadezinha antes da cidade da Eliane, que era o Guairacá. Uma cidadezinha, são cidadezinhas pequenas, patrimônios. Minha cidade, naquela época, acho que ela não tinha nem 1.500 habitantes, né? Era bem pequenininho. Pequenininho, Guairacá. Só tem uma rua de primeira. Exato. Você, por segunda, você está fora da cidade. Mas E eu fui cair no Pai Querer, acho que com 2.000, 3.000 habitantes. E como que eu comecei a gostar da beleza? Na minha adolescência, eu tinha uma vontade enorme de ter cabelo liso. Olha que interessante. Meu cabelo era ondulado, bastante ondulado. Eu lembro que eu queria cabelo liso, mas eu fazia uns cachinhos com o meu próprio dedo, desde a época de adolescente. Eu amarrava uma fitinha, saía pela rua, que eu não estava nem aí, como se fosse uma Emília, que na época passava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu não estava nem aí. Só sei que o meu cabelo depois ficava bonito, um liso ondulado, e eu fui começando a gostar da área da beleza. Aí depois fui trabalhar na creche, como atendente, 5 anos cuidando das crianças, e eu lavava o cabelo de todas as menininhas, todos os dias. Eu fazia penteado nas crianças que eu cuidava, e dos meninos eu lavava. Então, assim, aí foi começando a nascer um desejo da área da beleza. Aí, com muita dificuldade, porque os cursos que são da área da beleza não são baratos. Verdade. E eu na época, tinha muita dificuldade. Eu lembro que eu consegui, através de um amigo aqui em Londrina, ele tinha um projeto social, e eu fiz esse curso de cabeleireiro através de um projeto social à noite, com muita dificuldade, às vezes pegando mototáxi. Na época não tinha Uber, era mototáxi. O ônibus, às vezes, era 11h30 da noite, meia-noite, eu estava na rua, mas eu consegui ser o que eu queria ser, que era uma cabeleireira.
Mas, enfim, como disse a Eliane, até hoje eu atendo no fundo da minha casa. A Eliane já foi lá, eu já cuidei do cabelo dela. Maravilhosa, tá, gente? É maravilhosa, abençoada. Eu louvo a Deus, porque eu acho que ser cabeleireiro vai muito mais além. Eu amo a minha profissão, amo. Se eu tivesse condições, é lógico, eu estaria como disse a Eliane, tem várias maneiras da gente se apresentar. Eu queria, lógico, num espaço chiquérrimo, num ambiente chiquérrimo, porque eu sei que eu tenho capacidade para isso. Com certeza. Eu tenho capacidade para isso. O que eu louvo a Deus é a maneira que eu consigo atrair um cliente através da minha simpatia, da minha verdade, de pegar um cabelo e ver o antes e o depois e eu conseguir fazer uma transformação legal. Isso é muito gratificante para quem é cabeleireiro. É você ver o antes e o depois. Até mesmo você como esteticista, você vê ali a pessoa gostando do seu tratamento, da escova, da tintura, do alisamento, seja o que for. Eu acho que eu sou feliz, porque eu optei em trabalhar. No começo que eu me formei, eu poderia ter ido no salão, que até seria melhor, eu estaria voando bem mais alto, mas eu optei por conta dos meus filhos, porque eu não queria vê-los na rua, brincando. Você esqueceu de falar quantos filhos? Exatamente. Tenho dois filhos homens lindos, por sinal. São uma bênção na minha vida, meus filhos. São trabalhadores. Meu esposo também é uma bênção. E eu optei em trabalhar na minha casa porque eu queria estar perto deles. Na adolescência, queria estar acompanhando. Tanto é que eu acho... Às vezes eu mesmo me questiono, Eliane, e a nossa amiga que está aqui do lado. Será que eu fiz certo? Eu poderia estar bem melhor, poderia estar voando mais alto, mas eu acho que por eles valeu a pena de tudo. Com certeza. Mesmo hoje, com mais de 50 anos de idade, eu sei que eu ainda tenho tempo para eu correr atrás de algumas coisas Com certeza. Que eu ainda não alcancei, mas eu sou feliz do jeito que eu sou, sendo a Raquel que eu sou, atendendo no fundo da minha casa, e ser apaixonado pela minha profissão. Acho que é mais ou menos isso. Maravilha. Parabéns. A Raquel é maravilhosa e, que nem ela falou, a gente tem uma longa caminhada juntas, né? E, realmente, eu posso dizer que é uma mulher abençoada, uma família linda. Amém. E, assim, tem coisas que não tem preço, né? Cada um sabe das suas dificuldades e dos seus prazeres, né? E agora eu vou apresentar, né, essa minha amiga maravilhosa. Ela é de Santarém, do Pará. E como que a gente se conheceu, né? Ela me procurou pelo Instagram, através de um curso, que é o curso que a gente sempre diz na IG, que é a melhor limpeza de pele do Brasil. E quando ela entrou, eu falei, nossa, essa mulher de tão longe, como que ela me conhece, né? E ela entrou e já comprou o curso e eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher linda, maravilhosa, que eu acompanho ela nas redes sociais, acompanho a sua clínica. Hoje ela é uma empresária, proprietária, já está num nível mais avançado. Hoje ela pode sair, ela está aqui em Londrina já faz um tempinho, né? Então, ela tem a filha dela aqui também, então ela tem as funcionárias, ela tem essa liberdade já de poder deixar a sua clínica e a clínica dela continuar. E ela está aqui hoje. Então, assim, eu não podia perder essa oportunidade de trazê-la para o meu podcast e que ela também pudesse contar um pouquinho da sua história para a gente. Essa história vai ficar gravada. E, assim, né, a gente não pode perder as grandes oportunidades. Então, estar com você aqui hoje, Luciene, ela tem um sobrenome diferente, tá, gente? Que é a Luciene Schmidt. Então, assim, é um prazer ter você aqui. Saiba que eu me orgulho muito de ter conhecido você, de poder hoje ser sua amiga, participar um pouco da sua vida também. Olha, tem uma promessa de eu ir lá na cidade dela para conhecer o estado do Pará, conhecer um pouco da cidade dela, da história dela. E eu acredito que realmente eu vou realizar ainda esse ano. E eu quero que você se apresente, Luciane, conte um pouco da sua história, como que, né? Eu não conheço a história dela ainda, gente, só conheço a clínica. Mas, assim, se essa foi a profissão dela toda a vida, também não sei. E ela vai contar isso agora aqui pra gente. Seja bem-vinda, tá? É um prazer estar aqui com a Eliane. Eu sou Luciene Schmidt, sou biomédica esteta formada, sou mãe
avó, esposa e empresária, né? Como a Eliane falou no começo, não é fácil. A gente, às vezes, abre mão de muitas coisas para poder dar para os nossos filhos, assim como a Raquel falou também. Então, assim, a história da Eliane mexeu muito comigo, porque fez eu voltar lá no passado e a da Raquel também não foi diferente. São histórias de 3 mulheres aqui que a gente vê que a gente brigou muito para chegar onde a gente está. Então, essa nossa história, eu me tornei esteticista porque, primeiro, eu me vi a minha necessidade. Então, o que eu buscava em tratamentos não era aquilo. E eu fui me frustrando. E aí, então, eu vi que a beleza, ela não é só status de beleza, aquilo ali. Então, vai muito além. Você precisa mais de aconchego, algo mais humano. Sim, então, você se doa mais. Isso é um diferencial muito grande, né? Porque a maior parte das clínicas hoje, ou de estabelecimento, é uma das coisas que eu tenho reparado muito também, assim, é quando você chega num estabelecimento, você não tem nem vontade de comprar. Seja qualquer coisa, né? Pelo atendimento. Hoje as pessoas estão, assim, egoístas, às vezes, estão tão aceleradas, que ela não presta mais atenção no ser humano. Né? E aí, vendo você falar, ela tem uma história linda, maravilhosa, que eu fui acompanhando, né? Você tinha um sobrepeso, e aí hoje ela conseguiu retroceder, e hoje também na clínica dela, ela trabalha mulheres 40 mais, né? O seu diferencial na clínica, né? E por que você escolheu esse tema de mulheres 40 mais, e principalmente voltado para autoestima? E aí acho que você resgata essas pessoas para irem, né? Assim, esse tema 40 a mais, porque na realidade eu atendo não só de mulheres de 40, 50, 60. A minha paciente mais maravilhosa, ela tem 85 anos. Que bonitinho, gente. Então assim, são vidas que chegam, eu não vou dizer que eu transformo a vida dela, mas através de mim elas vêm, porque elas querem se sentir bem. E muitas delas dizem assim, mas eu quero que você faça o que você fez em você, que nem sempre é a mesma conduta, né? Uhum. Mas, assim, só o fato daquela fala, daquela escuta, elas se sentem bem. Muitas vão lá até me pagam mais para me ouvir. Aí eu estou ouvindo. Então, assim... Daqui a pouco nós já temos mais uma Natália Beauty aí, gente. A gente vai fazendo histórias, né? A gente vai conquistando o coração. Então, assim, Eliane e Raquel, e para quem está me ouvindo, a minha história não é diferente. Eu sou filha de lavadeira. Eu ajudei minha mãe lavando roupa. E eu não tenho vergonha da minha história. Eu tive que me anular lá no passado, que uma vez eu disse assim para minha mãe, mãe, eu não consigo fazer. Mas um dia, o que eu fico triste é da minha mãe não ter ido na minha formatura. Mas eu prometi para ela que eu me formaria um dia. Então, assim, nos meus 19 anos... Eu ainda não tinha terminado, eu tinha só a 4ª série. Eu trabalhava, foi quando eu conheci meu esposo. 2 jovens que precocemente engravidaram. Então, assim, eu sempre digo que a minha história com a dele, a gente já começou com uma criança. Então, boa parte foi bem mais difícil. E, assim, boa parte da minha vida ali, eu vivi o sonho dele para ajudar, mas em nenhum momento eu fiquei chateada por aquilo. Eu coloquei meus sonhos na gaveta. Eu sempre tive vontade de trabalhar na área da beleza. Aliás, na área da saúde. Eu sempre queria trabalhar na área de saúde. Tudo que aparecia eu fazia assim, meio que escondido dele, que hoje ele vai saber que eu fazia muita coisa escondida dele. Aí, então, assim, o que aconteceu foi que quando chegou um dia... Eu disse, não, a partir de agora eu vou voltar a estudar. Então, quando eu voltei a estudar, eu já tinha minhas filhas. Aí fui estudando, terminei o meu ensino médio, né? E parei por um tempo e continuei trabalhando com ele, né? E aí depois eu disse, bom, a partir de hoje eu quero fazer faculdade. Para ele, quando ele falou, você quer fazer faculdade? Quero. Eu fui fazer faculdade de estética. Minha primeira faculdade foi em 2015. Eu me formei em estética. Eu sou da primeira turma que foi para lá. Que legal. Aí depois eu quis mais um pouquinho e fiz a faculdade de biomedicina. Se eu já tinha feito, era logo medicina. Logo né? Já tinha. Mas com muita dificuldade. Ele me ajudou muito. Muito mesmo, porque
Ele disse, não, então se esse é seu sonho, ele só não quer que eu faça mais outro. E qual que foi o divisor de água na sua trajetória empresarial? Quando foi que você viu, assim, que realmente você se tornou uma empresária mesmo, de verdade? Porque então, às vezes a gente começa sendo uma operária, e aí depois a gente tem uma visão empresarial. Quanto que foi esse marco para você? Sendo que hoje você já sai, já deixa suas meninas trabalhando, assim, não foi fácil, porque a primeira vez que eu montei algo foi um salão. Eu não entendia nada de cabelo, nunca nem lavei um cabelo. Aí eu tentava gerenciar a parte do salão, né? Ali, todinho, todo mundo. Só que quando eu entrei para fazer a estética, eu me vi naquele mundo, que era aquele mundo mais calmo, que era aquela coisa mais... Porque o salão, ele é bem mais agitado. Então, assim, a parte da estética que eu fui buscar era essa. Aí eu já tinha meio que essa parte de administração. Meu marido é um bom administrador, então era mais nessa parte que eu pecava. Aí eu vendi o salão para os dois, que até hoje estão lá, que eram os meus sócios, né? E montei a clínica. Não foi fácil, porque quando eu montei a clínica, veio a pandemia. Nossa. Aí tinha a moça que trabalhava comigo na época, né? Que ela trabalhava individual, porque lá na clínica eles são individuais. Eles são prestadores de serviço. Eles têm, então eles locam as salas lá, eles trabalham lá dentro. Então eles são profissionais independentes de mim. Eu tenho a minha sala que eu trabalho, porque eu trabalho por conta, que já sou eu. Aí tem a outra moça que trabalha comigo, que ela também trabalha por conta, mas quando eu saio, ela atende os meus pacientes. Que aí eles confiam nela. Não todos, a maioria espera eu chegar. E o que você acha hoje mais difícil na área da beleza? Você, vendo a Luciana de hoje, você acha que foi mais difícil começar ou permanecer no mercado de trabalho? Foi mais difícil permanecer no mercado, porque assim, a gente vê hoje o mercado, ele está muito prostituído. Então, assim, às vezes, todo dia tem uma tecnologia nova. Sim. Então, isso aí a gente tem que estar sempre se adaptando e se renovando, né? E o que eu vejo hoje é que na estética, para mim, eu vejo sempre mais o lado humano. Mais essa parte. Então, assim, a gente se permanecer dentro da nossa área e fazer os nossos atendimentos, eles renderem bom fruto, né? Porque o acolhimento é tudo ali. Sim. Então, assim, eu recebo muita gente diz assim, mas é caro isso aqui seu. Mas é caro porque eu estou te dando sempre o melhor, então é difícil. Mas eu vi isso no fulano, então eles começam a fazer esses comparativos. Hoje, infelizmente, né, quem não se posiciona, eu sei que é difícil construir autoridade no mercado hoje. Muito. E essa semana mesmo eu tive uma pessoa que ela me perguntou, né, como que você consegue permanecer no mercado cobrando mais caro? Eu falei para ela, porque eu construí essa imagem. Não foi fácil para mim também, porque como eu vim de uma cidade pequena, as pessoas me achavam que pagando barato para mim já estava bom, entendeu? E eu trouxe essa imagem do pagar barato. Então, para mudar essa mentalidade das pessoas, também eu tive que mudar. Então, foi uma construção de imagem, não foi fácil, demorou. E até hoje, todos os dias, o meu posicionamento eu não vendo um procedimento, eu vendo autoestima, eu vendo conhecimento. Então, assim, a pessoa que chega até a mim, eu falo que ela não sai de lá só com o que ela veio buscar. Ela vai sair com algo que ela vai levar para o resto da vida dela. Então, eu acho que o bom profissional, ele começa se destacando realmente por quem ele é. E é aquilo que eu falei lá no início. Então, para mim hoje, ter uma clínica de valor, eu precisei realmente melhorar a mim mesmo, trazer para a minha vida valor, conhecimento, estrutura psicológica, emocional e definir os meus valores. Isso me fez ser diferente hoje no mercado. Porque hoje eu já não me debato com os preços, entendeu? A pessoa tem a liberdade de escolher o que ela quiser. Mas na minha empresa, realmente, ela vai ter um valor maior, mais agregado, mas por toda a minha entrega de trabalho, por tudo aquilo que hoje eu trago, não só para mim, mas para minha equipe também. Que eu falo assim para as meninas, olha, hoje vocês me representam.
Hoje, onde vocês estiverem, vocês são, né, as pessoas que trabalham comigo. Então, a gente tem todo esse cuidado do dia a dia, do como que a gente fala com o paciente. E a gente sempre traz as maiores novidades do mercado. Então, saiu um aparelho novo, saiu algo novo, a gente já está atento a isso. Isso é o melhor? Será para o meu paciente hoje? E eu trabalho também com rejuvenescimento 40 mais, agora já vou ter que pôr lá, gente, 40 mais, 50 mais, vou ter que pôr uma barrinha, porque esse ano eu já passei por 50 mais. Eu já passei também. Pois é, então é 40 e 50 mais, então, mas só assim... as leoas aqui, só as... e aí vem todo aquele cuidado com a mulher, né, que não é só você olhar para o lado estético, mas emocional, hormonal. Olhando, o que eu acho mais lindo, que eu acho que todas nós que trabalhamos na área da beleza, a gente é meio que psicólogo também. É psicólogo. Porque eu já atendi uma vez, posso contar aqui rapidinho. Claro. O meu ambiente é simples, a Eliane conhece, eu na minha casa... Mas ele é acolhedor. Bastante. Então, pronto. Eu trabalho muito... Só de estar com a Raquel já é prazeroso. Então, eu acho que assim... Eu louvo a Deus. É esse acolhimento que as pessoas buscam. Eu acho que... aí eu bateu palma lá, eu fui atender... Ela falou assim, você é cabeleireira? Eu falei, sim. Ela falou assim, você tem horário? Eu falei, não, posso te atender agora. Aí tá, como a Eliane sabe que eu gosto de cantar, eu acho que o meu diferencial, geralmente, eu gosto de trabalhar cantando. Começo baixinho... Ela já não precisa nem pôr uma playlist, ela é a própria, né? Eu gosto de cantar. Aí eu percebi, você consegue perceber quando, às vezes, o cliente ou o paciente, seja o que for, não está legal. Eu não a conhecia, ela era de Curitiba, ela veio para uma formatura dos cílios, e 2 médicos aqui em Londrina. Aí, quando ela já falou que era mãe de 2 médicos, eu confesso que eu já me senti sério. Já balançou. Falei, meu Deus do céu, no meu salãozinho tão humilde, na minha humilde residência. E ela sentou e eu fui ali cantar, eu atendendo, preparando o cabelo dela. E eu comecei a cantar bem baixinho. Posso cantar um pedacinho aqui antes? Claro, mas opa, já ia pedir eu já, comecei gente. A cantar assim, baixinho, e ela ali, e eu escovando. E eu comecei, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Um pouquinho mais baixo, eu estava cantando. Aí, de repente, ela começou a chorar, e não parava. E eu falei, Dona Vilma, era Vilma o nome dela? Eu falei, Dona Vilma, a senhora está bem? Ela, Raquel, por favor, continue cantando. E daí ela foi contando a história de vida, que ela tinha perdido a mãe e o esposo naquele ano, que ela estava depressiva e que ela não estava bem. O meu salão, na verdade, nem era o salão que era para ela ter vindo. Ela se perdeu aqui em Londrina, mas acabou achando o meu. E o que eu mais fiquei feliz, que ela olhou para mim, ela chorou, ela desabafou. Eu perguntei para ela, Dona Vilma, posso orar pela senhora? Orei, li a palavra, peguei a Bíblia, eu li a Bíblia, eu orei por ela, as lágrimas desceram. E ela falou para mim assim, Raquel, eu vou te pagar além do que você cobrou. Eu falei, Dona Vilma, não quero. Eu sou justa no meu trabalho, eu quero, a senhora pague o valor que eu cobrei. Não, é Deus que está mandando. Ela falou assim, é Deus que está mandando. Eu falei, não, se é Deus que está mandando, eu recebo, eu recebo. Irmão. Mas ela falou, Raquel, eu sou de Curitiba, eu frequento salões chiquérrimos, eu nunca senti o que eu senti no teu ambiente, no teu salão. Então, a minha preocupação maior é essa. Não é só o exterior, mas o interior. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, que realmente tem muitas condições financeiras, mas por dentro ele está arrebentado, ele precisa de uma palavra amiga, e a gente, como profissional na área da beleza, é legal poder ajudar. Muito legal. Tem uma frase que eu trago para a minha vida, deixo para os meus alunos, deixo sempre na clínica, que as pessoas vão esquecer o que você fala, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas jamais vão esquecer como você as fez sentir. Isso nem o tempo apaga. Então, assim, o que você fez por essa mulher, eu tenho certeza que onde ela estiver na vida dela, isso já aconteceu comigo também e outras vezes, então, assim, e eu trago essa frase como muito verdadeira. Então, como você faz as pessoas se sentir especial, né? Às vezes, num momento de dificuldade, de uma oração. Hoje mesmo eu amanheci e senti no coração de mandar uma mensagem para uma amiga
E aí ela falou pra mim assim, Eliane, hoje eu tô acabada mesmo, entendeu? Eu tô assim com muita pressão psicológica, pressão do trabalho, tem hora que dá vontade de desistir de tudo. E eu falei pra ela, não desiste não, minha irmã, né? Eu tô aqui orando por você e, né, e que você possa contar, ter esse carinho sempre. Então, contar com pessoas, ter uma rede de apoio, eu acho que esse é o que faz a gente hoje continuar vivo e continuar abastecido, né? Porque hoje nós estamos carentes realmente de pessoas que vão além do trabalho. E principalmente a gente toca vidas, né? Que as nossas mãos possam ser ungidas, abençoadas. Muito bom. Porque além da gente, às vezes, receber muita energia ruim, a gente também tem que se abençoar, se proteger, né? Estar fortes emocionalmente, porque é uma troca muito próxima. Porque salão de beleza, Eliane, vocês duas ainda são clínicas, é um pouco diferente. O salão de beleza, a fama do salão de beleza é que é um ambiente de fofoca. Fofoca, verdade. Que ali, o meu não. O meu tem que ser diferente. Glória a Deus. Eu gosto de passar as coisas de Deus e o ambiente ser leve, nada de fofoca, muito pelo contrário. Eu quero ser um canal de bênção. É igual eu falei, não só cuidando do exterior, mas também cuidando do interior. Olha, e eu gosto disso. A gente falou que não ia nem ter o que falar, né? Eu vou ter que chamar vocês 2 de horas novo. de podcast. Vai ter, mas eu vou trazer 2 perguntas para cada uma de vocês, né? E assim, lembrando que você que está nos acompanhando, você vai mandar esse podcast para sua amiga, para uma empreendedora da área da beleza, para você que um dia quer participar aqui comigo do meu podcast, é só me chamar aqui, pode deixar nos comentários, deixa seu telefone que eu vou entrar em contato, porque essas histórias aqui, elas mudam vidas, tá? Então, assim, deixa aí, ó, o seu like, como diz a minha neta, deixa os seus comentários, entra no nosso podcast, compartilha, né? Aqui são sempre histórias diferentes, histórias que realmente vêm para agregar na nossa vida, não só de trabalho, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Então, assim, que você sempre possa contar com a gente. E eu vou fazer as perguntas aqui para vocês, aí vocês vão ser bem objetivas e bem... porque vai ter gente aí de olho nessa pergunta que vai servir para muita gente, tá? Então, Raquel, qual o seu maior desafio hoje para permanecer no mercado? Tem horas que você pensa em desistir, assim, ou nunca passa isso pela sua cabeça? Com certeza passa, Eliane, passa. Principalmente quando encontramos dificuldade. A primeira coisa é ter resiliência, é acreditar em mim. Eu acho que é isso, uma das coisas. Saber que eu vou enfrentar grandes desafios, mas que eu tenho um Deus grande na minha vida e que em nenhum momento, por mais... A Eliane conhece um pouco a história da minha vida, das minhas dificuldades e as barreiras que eu enfrento. E você se arrepende de algo que você poderia ter feito assim e o tempo passou e hoje ficou mais difícil ou não? Você acha que você fez tudo o que deveria? Eu acho... O que eu diria para mim, como diz a pergunta que você também já tinha passado, digamos que há 10 anos atrás, o que eu diria para mim, Raquel... seja forte, como se diz, você sempre teve um Deus, acreditou em um Deus todo-poderoso, você vai enfrentar desafios, dores, momentos difíceis, mas você tem capacidade, porque o que eu transmito não vem de mim, vem de Deus. E o fato de eu gostar de amar a minha profissão, é eu acreditar em mim, e eu procurar ter, igual eu falei, ter resiliência, é eu procurar me adaptar melhor no mercado de trabalho, é eu buscar mais conhecimento, é eu estudar mais, é eu me reinventar, eu acho que seria essa palavra. Eu acho que é isso daí, Eliane. É eu não desistir nunca. Desistir nunca, amém. Não existe retroceder, né? É só daqui para frente. Exato, exato. E eu falo assim, que hoje o mercado, ele exige que a gente remodele os nossos negócios, que a gente cresça, que a gente evolua, que não leva tudo pro ego emocional, porque se a gente for levar, a gente fica frustrado. Então, assim, essa foi uma das coisas que eu tive que aprender muito, porque... Sou leonina, né? Tenho aí um temperamento forte já por natureza, então eu levava muitas coisas pro meu ego.
isso me abatia. Então, assim, a minha energia caía, eu ficava revoltada às vezes, nunca fui de brigar, mas por dentro eu remoía aquilo, e isso também me diminuía. Hoje eu aprendi, assim, controlar o meu ego, olhar para mim mesma e falar, poxa, se não tá bom para você, vai estudar mais, vai aprender mais, entendeu? Se capacita mais. Então, eu tenho pessoas que eu admiro muito, que eu sigo, que eu me orgulho de estar perto. Admiro pessoas que realmente venceram na vida. Nunca é fácil para ninguém vencer. Quanto mais você cresce, maiores são os desafios. Quanto mais você se expõe, mais você está exposto a pedradas. Então, assim, quando você vê alguém grande, não é por acaso, tá? Essa pessoa ralou muito para chegar até ali. Enquanto a gente dorme, existem pessoas que estão trabalhando. E aí, quando eu vejo pessoas que cansam muito fácil, limitam muito, eu falo, gente, quando muitas pessoas às vezes perguntam, mas como, né, você chegou até aí, fala, mas enquanto você estava assistindo aquele filminho, quando você estava dormindo, eu estava estudando, trabalhando. E assim, essa é a minha meta, né? A gente um objetivo, uma meta não inalcançável, né? Que a gente tenha metas que a gente possa alcançar, né? Para que também a gente não possa desanimar. E a gente vai aumentando as metas. A gente vai crescendo, você vai vendo que se eu cheguei até aqui, eu vou mais. E quanto mais alta a gente sobe, mais lindo será a vista. Então, eu falo assim, que a gente não deve desistir nunca. E parabéns, Raquel, por você ter chegado até aqui, você, né, cuidou dos seus filhos, da sua casa, coisa que às vezes eu não pude fazer. Eu fiz uma escolha, eu não tinha como retroceder, não tinha um apoio de uma pessoa que provia as coisas na minha casa, então hoje eu estou fazendo muitas coisas para minhas filhas que eu não fazia antes, mas por anos eu deixei a desejar. E isso também corroía o meu coração, que era não poder fazer um almoço para minhas filhas, que era não levá-la para a escola, que era não acompanhar ela nas reuniões da escola, e isso me doeu o coração por muitos anos. Então, assim, dou graças a Deus pelas filhas maravilhosas que eu tenho, que são anjos na minha vida, mas deixei a desejar como mãe, né, como avó no início. Então, assim, hoje eu resgato essa mulher de antes, mas eu deixei a desejar. Então, assim, é uma escolha, né, e é uma escolha que nem você, hoje você tem seu esposo, seus filhos grandes, tenho certeza que eles se orgulham da mulher linda, maravilhosa e abençoada por Deus que você é. Eu procuro sempre dar o melhor, e eu acho que uma das coisas mais importantes é, por mais que você passe muitas dificuldades, o que você enfrente dentro da tua casa ali, às vezes está num dia muito difícil, mas quando você está na frente de um cliente, é como se você não tivesse passado por nada, o sorriso tem que estar no rosto, e às vezes a gente você tratar o teu cliente, até esquece. Eu acho que isso é algo forte de quem trabalha na área da beleza. Verdade. Que a gente tem que passar isso. E agora para a Luciene. Luciene, o que você diria para a Luciene de 10 anos atrás? Se você encontrasse ela para um café, né, e você olhasse para aquela Luciana daquela época e para a Luciana que você se tornou hoje, talvez mais calma, mais tranquila, mais serena. O que eu diria para a Luciene de 10 anos atrás, confiar mais no potencial que ela tinha. Exatamente. Porque por muito tempo eu deixei que os outros me rotulassem, né? Que eu não era capaz. Então, assim, e hoje eu sei do meu potencial, eu sei do que eu sou capaz e como eu devo seguir. Com os pés no chão hoje, mas com o pensamento que a gente nunca deve esquecer, que a gente sempre tem que ter Deus em primeiro lugar. Então, quando você aprende que você colocando Ele no primeiro lugar, você vai mais além. Verdade. E Ele que vai te dar confiança. E aí, isso é uma coisa, assim, que você traz uma estrutura emocional, né? Porque quando ela fala, assim, que nós somos corpo, alma e espírito. Isso. E quando uma área está desregulada, as outras também estão, né? Sim. E até que a gente entende isso, eu acho que a maturidade, nós que somos mulheres 50 a mais, eu acho que essa maturidade traz a gente, assim, a ver a vida com mais leveza, colocar alguns pontos que às vezes a gente não valorizava, né? Então, eu acho que o tempo na vida, eles nos ensina muito, mas quem está disposto a aprender. Eu falo que quem está disposto a aprender, não se culpar, não se condenar pelo passado, que nem a Luciane falou,
Isso aconteceu muito comigo também, as pessoas me rotulavam, diziam o que eu devia fazer, e eu não conseguia dizer não, então dizer não para mim foi libertador. Para mim também. Foi, né? Hoje ainda encontro dificuldade. Então, hoje eu digo não, falo assim, não, nem para tomar um café eu saio se eu não quiser, entendeu? Eu não faço mais isso, nem para minhas filhas, nem por ninguém, tá? E às vezes eu cedo para alguém que precisa, que realmente está muito necessitado, mas na maior parte da minha vida, realmente eu vejo qual o significado que aquilo tem para mim hoje. Então, pois é. Né? Uma Luciene de 10 anos atrás disse não para muitas coisas para poder viver essa Luciene que está hoje. Tá hoje, então, tive que reaprender muita coisa. E abrir mão de muita coisa que eu achava que era necessário. E ser uma mulher maravilhosa, hoje exemplo, né? Mãe, avó, esposa, empresária, amiga, né? E hoje você é exemplo para muitas mulheres, né? Só a gente não para por aqui, a gente deixou uma história, né? Um legado. Então, um legado é quando você transforma a vida das pessoas também que estão ao seu redor. E eu estou muito feliz de ter a participação de vocês aqui hoje. Fica agradeço. Quero que vocês voltem mais vezes com novos temas. E para você que nos acompanha, que assiste todos os nossos programas, eu quero que você sinta-se à vontade, tá? Que você se sinta em casa, que você participe de novos programas aqui com a gente e que um dia também você esteja aqui nessa cadeira contando a sua história juntamente comigo. Eu quero agradecer você com todo o coração, que o Senhor te abençoe, te guarde e que você nunca esqueça o que nós falamos aqui hoje, tá? Mais importante do que você dizer, de você fazer, é de como você faz as pessoas se sentirem, tá? Isso jamais será esquecido. Então, um grande beijo para você, tá? Vocês moram aqui no meu coração e acompanhe e espalhe esse programa por aí para que ele cresça. Um beijão no coração de vocês e até o próximo podcast. Amém. Meu Deus do céu, tá?